Conteúdo: cônicas, elipses. Habilidade: interpretar uma elipse e suas equações e posições. Olá, Amazonas! Aqui é o professor Leandro Anjos e vamos iniciar nossa aula sobre elipses, né? Esse universo das cônicas. E iniciamos com a seguinte provocação. Você sabia que os planetas possuem uma trajetória elíptica em torno do Sol? Rapaz, essa é a nossa provocação, tá? E iremos iniciar nossa aula com essa provocação, uma trajetória elíptica. Esse estudo sobre as elipses é muito antigo, mas para justificar essa trajetória elíptica, nós temos que recorrer a alguns físicos, tá? Vamos então conhecer a primeira lei de Kepler. A fundamental formulação da lei da gravitação universal foi precedida por 3 notáveis descobertas feitas pelo astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler nos primeiros anos do século XVII. Hoje referidas como leis de Kepler, suas descobertas descrevem as principais características do movimento planetário e explicam com sucesso os fenômenos astronômicos relacionados ao movimento. As leis de Kepler contribuíram ainda, de forma decisiva, para a consolidação do modelo cosmológico heliocêntrico, sistematizado pela Revolução Copernicana do século XVI. O trabalho de Kepler apoiou-se nas observações meticulosas de Tycho Brahe, renomado astrônomo dinamarquês que dirigiu o primeiro grande observatório astronômico, décadas antes do advento dos telescópios e que teve Kepler como seu assistente durante os últimos meses de sua vida. Brahe havia coletado dados detalhados sobre as posições dos planetas por mais de 20 anos, determinando a posição de cada planeta ao longo de suas órbitas com precisão assombrosa para sua época, e legou tal catálogo a Kepler quando de sua morte. Munido da base de dados observacionais mais precisa de seu tempo, Kepler trabalhou arduamente na tentativa de ajustar os registros de Tycho Brahe a um formato definitivo das órbitas planetárias. Suas primeiras tentativas foram as circunferências, uma vez que órbitas circulares eram premissas da astronomia até então. E, de fato, traçando a órbita da Terra a partir dos dados, Kepler verificou que a trajetória se ajustava muito bem a uma circunferência excêntrica, ou seja, com o centro ligeiramente deslocado em relação ao Sol. Tentando ajuste similar para a órbita de Marte, no entanto, Kepler não obteve sucesso. Após 6 anos de um exaustivo processo de tentativa e erro, Kepler chegou finalmente a um formato oval para a órbita marciana, que reconheceu como uma elipse. Formulava-se assim a primeira lei de Kepler para o movimento planetário, também conhecida como lei das órbitas. Então, trajetória elíptica, essa é a nossa provocação de hoje. Nós, novamente, de forma analítica, encontraremos uma equação que define uma elipse. Mas o que é uma elipse? Aí são as seções cônicas. Olha a definição, tá? Ó, seções cônicas ou simplesmente cônicas são curvas obtidas quando um plano corta a superfície lateral de um cone circular reto. Dependendo da inclinação, podemos obter uma circunferência, uma elipse, uma parábola ou uma hipérbole. Então, vamos lá. Resumindo, o que é isso? Olha, dependendo como o plano corta um cone, nós podemos obter algumas outras figuras, né? Alguns outros objetos, como nós podemos destacar aqui ao lado, tá? Olha, o plano ele corta de forma paralela à base do cone, nós temos uma circunferência. Houve uma inclinação, deixa de ser circunferência. Aí nós temos a situação da elipse, da parábola e da hipérbole. Hoje estudaremos basicamente a elipse, tá?
Então vamos agora para a definição de uma elipse. Então o que eu preciso ter para conseguir conceituar de forma eficiente uma elipse? Considere dois pontos distintos, F1 e F2, que pertencem a um plano, de modo que a distância entre eles seja sempre 2c. Tá, então ó, eu tenho esses dois pontos, né, F1 e F2, e a distância entre esses dois pontos sempre será 2c. Tudo bem? Agora, considere também um ponto real A tal que 2A seja maior que 2C. Chamamos de elipse o conjunto dos pontos P que pertencem ao plano, né, desse plano, cuja soma das distâncias PF1 e PF2 é constante e igual a 2A. Então, olha só essa imagem. Não importa onde eu coloque o ponto no contorno, eu sempre, quando eu efetuar essa soma dessas distâncias, sempre será 2A. Tudo bem? Ó, então eu tenho aí uma elipse definida aqui ao lado e eu tenho alguns pontos. Ó. Eu tenho um ponto 1, tenho um ponto 2, também tenho um ponto 3. E esses pontos, eles pertencem à elipse. Mas o que tem de importante, o que tem que realmente prova que isso é uma elipse? Quando você soma a distância F1P1 da distância F2P2, é 2A. Se você somar a distância F1P2 da distância F2P2, também será 2A. Ou seja, a soma dessas distâncias dos focos ao ponto é sempre a mesma. Agora, essa elipse apareceu aí do nada? Não. Nós iremos, como um próximo passo, conhecer elementos importantes da elipse. Veja aí. Ó, nós temos aí esses dois pontos, tá? Que são os focos, chamados de focos da elipse. Nós temos aí F1 e F2, bem destacadinho aí, tudo bem? É a partir daí que a elipse funciona. Beleza, o próximo elemento importante da elipse é o centro, né? Quer ver, ó? Bem destacado aí. Nós analisamos também uma equação reduzida da circunferência, onde ela estava localizada no centro. Beleza, e esse centro da elipse também é um elemento importante, tá? Hoje, na nossa aula de elipse, claro. Nós temos aí mais dois pontos importantes aí, ó. Ó. Isso, que é essa distância focal. Já sei quem são os focos, F1 e F2, e essa distância entre o foco 1 e o foco 2 é chamada de distância focal. E detalhe, ela sempre tem que ser esse tal de 2C. Já já vocês vão entender por que C e não uma outra letra. E nós temos aí um outro elemento também importante, que é a distância, né, a medida do eixo maior. Então, uma elipse ela possui eixos, dois eixos, né? Ela tem um eixo maior, que essa distância aí, 2A, que é a medida entre os eixos, e o outro elemento também importante, que é a distância entre os eixos menores, tá? Então, ó, 2B. Vocês já pararam para pensar? Eu estou utilizando A, estou utilizando B e estou utilizando C, essas três letras. Por que será? Porque nós utilizamos no ensino fundamental o teorema de Pitágoras. E esse teorema de Pitágoras ele é muito usado também em geometria analítica, tá? Qual é o próximo elemento importante da elipse? Ah, não é um elemento, já é uma relação. Essa relação é chamada de excentricidade, tá? Que nada mais é que uma divisão de quem? De C com A, ou seja, a metade do eixo, né, maior com a metade do eixo menor, não, com a distância do foco ao centro da elipse. Então, nós estamos utilizando a ABC e esse ABC gera uma relação fundamental, tá? Que é a relação do teorema de Pitágoras. Tudo bem? Então, esses aí foram os elementos, né, ó, importantes. Ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se você observar bem aí na elipse, você consegue observar que nós temos realmente um triângulo retângulo e que funciona
perfeitamente aí essa relação. E é com essa relação fundamental que eu posso ora encontrar A, ora encontrar B ou ora encontrar C. Tudo bem? Então vamos tentar entender agora o que é essa excentricidade. Excentricidade, olha que nome, meu pai. Vamos lá. Ó. Essa excentricidade de uma elipse é dada pelo quociente, ou seja, pela divisão entre as distâncias dos focos menor e maior. É isso? Isso, ó. A distância dos focos 2C e a medida do eixo maior. Então eu pego a distância dos focos, deixa eu desenhar isso para vocês. Ó, eu tenho uma elipse aqui, vou desenhar ela aqui bonitinho para vocês. Ó, não reparem muito bem o desenho não, mas o importante é aqui, ó, nós temos dois focos, ó, foco 1 e foco 2. Essa distância aí, ó, essa distância aqui é a distância 2C. Tá, mas você vai dividir isso por quem? Ó, se eu colocar aqui prolongar, ó, vou prolongar aqui e chamo isso aqui de eixo maior. Ó. E quem é esse camaradinho aqui? É o 2A, que é justamente a medida do eixo maior. Então, dividindo o tamanho, né, da distância focal com o eixo maior, nós temos aí essa relação, ó, que de excentricidade é apenas a divisão de C por A. Detalhe, esse A ele é maior que C. Né? A é maior que C. Então, essa excentricidade é sempre um número entre 0 e 1. Tudo bem? Então, agora vem a pergunta. Ó, eu já tenho uma ideia da elipse, já conheço alguns elementos importantes, já ouvi falar na excentricidade, e agora vem a pergunta, mas qual é a equação que define a elipse? A equação que define a elipse, ela precisa respeitar os elementos. Então, por isso que, novamente, eu estou destacando esses elementos. Tá? Então, ó, é claro que, primeiro, essa elipse, o centro, está na origem do plano cartesiano. E o foco da nossa aula é justamente encontrar a equação, analisar essa equação, onde a elipse, o centro da elipse está na origem do plano cartesiano, tá? Então, ó, nesse caso, olha só a definição. Nesse caso, os focos têm coordenadas menos C e 0. O foco 2, C e 0. Logo, a equação reduzida da elipse com centro na origem do sistema cartesiano e com foco sobre o eixo x será. Então, nós temos aí, ó, x ao quadrado dividido por a ao quadrado, mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado, isso tem que ser igual a 1. Então, essa é a equação reduzida da elipse, quando a elipse ela possui o centro na origem do plano cartesiano. Vamos para um exemplo? Então, ó, temos um exemplo aí. Esse exemplo vai começar a clarear as coisas, né? Então, ó, tudo bem? Ó, nosso exemplo, nós temos uma equação da elipse, x ao quadrado dividido por 25, mais y ao quadrado dividido por 16, é igual a 1. E aí nós temos algumas perguntas. Ó, determine as coordenadas dos vértices, né, dos focos, né, vértices e focos, o comprimento dos eixos maior e menor, e terceira pergunta aí, que é a excentricidade, né? Ai, ai, ai. Vem comigo, novamente, para que você consiga destacar elementos importantes, é importante você comparar a equação geral, né? Essa equação geral que generalizou a situação, com um fato específico. Então, eu vou pegar a equação geral e vou comparar com o nosso caso particular, tudo bem? E daí eu vou tirar as informações que eu preciso. Olha aí a resolução. Então, ó, comparando a equação, ó, nós temos aqui a equação geral.
nós temos a equação geral. Como é que fica? Ó, x ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado é igual a 1. Qual é o nosso caso específico? Ó, nós temos aí que x ao quadrado dividido por 25 mais y ao quadrado dividido por 16 é igual a 1. Então, para responder algumas perguntas, eu preciso comparar essas duas equações. Tudo bem? Então, é comparando essas duas equações que eu vou conseguir encontrar quem? Ó, o A. Quem mais? O B. E a outra perguntinha é o C. E, é claro, sabendo quem é A, quem é B e quem é C, nós conseguimos aí responder todas as perguntas. Tudo bem? Então, olha, comparando, ó, para um pouquinho aí, compara. Quem é o A? Só olhando assim, só comparando essas duas equações. Agora, olha para o B. B ao quadrado igual a 16. Tem como você afirmar qual é o valor de B também? Olha como é que é interessante isso. Eu comparo algo geral com algo particular e consigo, olha, realmente esses valores batem. Agora, observe o seguinte, ó, A ao quadrado é maior que B ao quadrado. A ao quadrado é maior que B ao quadrado. Então, significa que o eixo maior está contido no eixo x. Tá? Então, é como se fosse uma elipse deitada, tá? Falando assim de forma bem vulgar. Tudo bem? Tá, então vamos lá. Ó. Eu vou destacar aqui essas informações do A, do B e depois do C para vocês. Tudo bem? Então, ó, bora comparar? Então, comparando, eu tenho aí o 25 e o A ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a 25. Então, A é a raiz quadrada de 25. Né? A é igual a 5. Para o B, B ao quadrado é igual a 16. E agora? B é igual a raiz de 16. Com isso, nós podemos afirmar que B é igual a 4. Como é que eu faço para encontrar o C? Lembra da relação fundamental? Qual é a relação fundamental? A relação fundamental é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. É só substituir o que você tem. Ó, quem é A ao quadrado? A ao quadrado é 25. Né? Quem é B ao quadrado? B ao quadrado é 16. E quem é C ao quadrado? É só resolver a equaçãozinha. Dá para resolver aqui, ó. C ao quadrado é 25 menos 16. C ao quadrado é igual a 9. C, raiz quadrada de 9, que é 3. Então, ó, presta atenção. Uma vez que você encontrou o valor de A, de B e de C, você consegue responder qualquer outra pergunta. Você consegue dizer quem são os vértices, você consegue dizer quem é a distância focal, você consegue dizer qual é a excentricidade, porque tudo parte desses valores, A, B e C. Tudo bem? Então, olha a resolução no passo a passo aí, para quem se perdeu. As coordenadas dos vértices são, então, ó, menos 5 e 5, B, 0 e menos 4, e B2, né, 0 e 4. E as coordenadas do foco? Olha, nós descobrimos que o foco é 3, né? Ó. Então é menos 3 e 3. Como é que nós podemos afirmar isso? Ó? Deixa eu ver se eu consigo desenhar bonitinho para vocês. Uma elipse. Vou desenhar aqui tranquilamente uma elipse. Colocar a cor amarela. E aí olha o que acontece. Ó. Fazer aqui algo que lembra, tá? E olha o que acontece. Ela tem uns eixos. Deixa eu ver se eu consigo colocar em preto aqui esses dois eixos. Né? Ó, tem dois eixos. Como A ao quadrado é maior que o C ao quadrado, né? Lembra?
nós sabemos que o eixo maior está no eixo X. E descobri que o C é 3. Bora botar em amarelo. Então, ó, como aqui é no centro, eu vou ter aqui o menos 3 para a esquerda e vou ter o 3 para a direita, né? Pronto. Só que isso são coordenadas. Então, quem é essa coordenada? Essa coordenada quando x é menos 3 e y é 0. Quem é essa outra coordenada? Quando x é 3, y é 0. Lembra que você encontrou o valor de A? Que A é 5? Quando você encontra esse valor de A, você está fazendo o seguinte, ó. Você está dizendo, ó, como está no centro da circunferência, nós temos aqui também, ó, o menos 5 e o ponto aqui também 5. Mas é uma coordenada, então quem é essa coordenada aqui? Menos 5 e 0 e 5 e 0. Ó. Ah, você não achou o valor de B? O B não foi 4? Então, novamente, ó. Então significa que o 4 está aqui em cima e o menos 4 está aqui embaixo. Então, o que é isso? Ó, uma coordenada. Então, 0 e 4 positivo, tá? E essa outra coordenada é 0 e menos 4. Olha que interessante. Isso aí, ó, só porque você encontrou o valor de A, B e C. Mas como é que eu encontro esses valores? Primeiramente, você compara com a equação reduzida da elipse, tranquilamente, e depois você diz, olha, o valor de A é tanto, o valor de B é tanto. Agora vamos responder a segunda pergunta, ó, que é determinar o comprimento dos eixos. O meu desenho aqui já deixou claro, né, que um é 10 e que o outro é 8. Mas matematicamente, como faremos? Observe. Ó, o eixo maior é 2A, então 2 vezes 5, 10. O eixo menor, 2B, 2 vezes 4, né, B é 4, 8. Pronto. E agora para responder o terceiro item, a excentricidade. É só você dividir C por A. Olha que interessante, ó. Nós descobrimos que A é 5, que B é 4 e que C é 3. Comparando as equações. Então eu sei que a excentricidade é a divisão de C, que é o 3, com A, que é 5. Pronto. Tudo bem? Ficou claro? Ficou claro? Deu para entender? Se não, temos outro exemplo para resolver isso, tá? Agora, eu não peguei uma equação comum, né? Eu dei uma camuflada nela. Mas a ideia é, olhe para esta equação aí, ó. Então, ó, olhando para essa equação, ó, eu tenho que determinar as coordenadas dos focos, dos vértices e da elipse da equação. Ele nem perguntou a excentricidade, mas você observa que, cadê? Não são frações? E não tem que ser igual a 1? Então, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa a ser feita é você ajustar essa equação e tornar ela parecida com a equação geral, tá? Então, observe o que eu vou fazer agora. Ó, novamente, nós resolvemos coisas através de uma comparação. Então, ó, x ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado é igual a 1. Só que essa equação não está nesse formato, então fica difícil comparar. E agora? Então, para tornar essa equação semelhante, né, ou parecida, eu vou efetuar uma coisa, que é simplificar a equação. Vou dividir toda a equação por 108. Então, ó, fica assim, ó, 9x ao quadrado dividido por 108 mais 12y ao quadrado dividido por 108 igual a 108 dividido por 108. Então, observa que agora eu posso comparar essas informações, né? É claro que dá para simplificar, e essa simplificação nós veremos agora. Ó. Então, ó, simplificando, dividindo 9 por 108,
nós temos a fração 1/12. E simplificando 12 por 108, nós temos a fração 1/9. Observem aí a próxima ideia. Ó, dividir, ó. Inicialmente, vamos dividir todos os membros, né, o primeiro e o segundo membro da equação por 108. Beleza. Agora ficou fácil comparar. Ó, novamente, ó. X² dividido por A² mais Y² dividido por B² é igual a 1. Muito bem. Então, quem é o A? Né? Então, observem, ó, que A² é igual a 12. Que B² é igual a 9. Se você quiser saber exatamente quem é A, ó, A é a raiz quadrada de 12. Simplificando essa raiz, é 2 raiz de 3. E que B é simplesmente a raiz quadrada de 9, e isso é 3. Então, temos aí o valor de A e de B, iremos encontrar o valor de C, né? Só que a pergunta ainda nem foi essa, ele quer saber as distâncias focais. Eu preciso encontrar a excentricidade? Não. Então, vamos olhar aí rapidamente a resolução. Ó. Como B 12 é maior que 9, né? O maior eixo está contido no eixo Y. Então, logo, ó, novamente, ó, encontrei o valor de A², que é 12. Então, o A é 2 raiz de 3. Beleza, valor maior que 0. B² é igual a 9. Então, B é igual a 3. Calculamos isso tranquilamente. B é maior que 0. Agora, eu vou ter que utilizar a relação fundamental, né? O Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras fala o seguinte, que A² é igual a B² mais C². Tem que prestar atenção, tá? Ó, A² é igual a B² mais C². Tudo bem? Então, com isso, eu consigo sim destacar o valor do C, tá? Vamos lá? Mostra aí o valor do C. Então, eu vou utilizar a relação, mostra a relação, A² é igual a B² mais C². A eu sei que é 12, né? A² é 12, B² é 9 e C² eu irei encontrar. 12 menos 9, nós temos que 3, então C é igual a raiz de 3. Vamos lá para o desenho, ó. Analisando a elipse, temos todas essas informações nós calculamos através do A, do B e do C. Eu vou desenhar novamente ao lado para comparar essas informações, tá? Então, vamos construir aqui uma circunferência, uma elipse. Ó, eu sei que o eixo maior é o eixo X. E para destacar esses eixos bonitinhos, aqui, ó. Tcharam! Bacana. Agora, ó, tudo já foi calculado. Porém, nós precisamos entender quem é quem. Quando você diz que o A é 2 raiz de 3, você está dizendo que o eixo maior, ó, que você tem aqui menos 2 raiz de 3 e aqui 2 raiz de 3. Só que é um ponto, tá? Ó. É por isso que está assim. Ó. Quando você fala que B é 3, você, na verdade, na elipse, você tem esse ponto aqui, ó, 3, e esse outro ponto, menos 3. Quando você diz que C é igual a raiz de 3, você novamente tem dois pontos, ó, que é o primeiro foco, né, ó, foco 1 e o foco 2. O que acontece? Você tem aqui a coordenada menos raiz de 3, né, e raiz de 3. Só que sempre em coordenadas, ó, menos raiz de 3 e raiz de 3. Parece ser um número, mas não é. É uma coordenada no plano cartesiano. É isso aí. Ó. Então, nós temos uma equação reduzida da elipse. Essa equação ela é especial, pois ela está lá no centro da elipse. Então, fica muito fácil. E detalhe, comparando a equação geral com um caso particular, eu consigo encontrar o valor de A, o valor de B
e o valor de C. Com isso eu consigo colocar esses elementos de um plano cartesiano e definir com muita clareza a equação da elipse. Beleza? Espero ter ajudado e até a próxima.